O Bombardier agora está com uma grande novidade que são duas ferramentas que entraram no Bombardier, que é esse detector de artigo humanizado, que eu vou explicar como funciona, e o removedor de caracteres. Muitas vezes a gente faz um artigo em um IAR como o DeepSeek, ele sempre deixa, quando a gente vai postar no blog, deixa aqueles caracteres, vários caracteres de igualdade, tracinho, né, asterísticos, às vezes 3 até asterísticos, uma vez 2, e ele remove todos esses caracteres. É bem interessante essa funcionalidade, depois vocês testam aí. O que eu vou mostrar agora é um detector de artigo humanizado, que ele é novo, né, daqui no mobile, e ele tem, vai estar sempre sendo atualizado, ele está sendo aprimorado, digamos assim, diferente dos outros detectores de artigo humanizado, que precisa de uma API, ele é manualmente organizado. Isso faz com que ele fique mais preciso, porque eu estudei artigos IA original, sem ser humanizado, e fui pegando as palavras manualmente e colocando para que ele entenda que aquelas palavras são de artigo de IA. Então, não só palavras, como os padrões de frases. Vocês vão entender, é bem interessante. Vou entrar aqui para vocês verem. Aqui tem detector de artigo humanizado, analise texto e identifique possíveis padrões. Vamos criar um artigo 100. Vamos pedir aqui para criar um artigo, Grok mesmo pode ser, né? Cria um artigo sobre inteligência artificial e seus avanços atuais. Então ele vai criar um artigo aqui. Não pedir para ele fazer de forma humanizada, pedir para ele fazer simplesmente um artigo. Então provavelmente vai vir com muitos vícios, né, de uma inteligência artificial, são padrões. E esses padrões eu venho estudando, eu venho analisando, eu faço isso, eu crio o artigo, né, ele que está aí, normal, e começo a ler e retirar os padrões. Então vamos aqui ver aqui, vamos copiar aqui e vamos colar aqui no detector. Então ele vai analisar, o sistema está analisando, pronto. Olha aqui, o resultado da análise. Palavras comuns de IA, encontrou 8 tipos. Você abre aqui, ó, o tanto, como é que é interessante, é bem organizadozinho. Inclusive até melhor do que o último. Eu mostrei um site aí que é pago, muito caro, e ele passa a ser melhor por ele ter essas funcionalidades, e eu estou sempre atualizando manualmente. Então eu estou sempre aprimorando ele para ele ficar melhor. Aí termos de cauda longa, que é muito, ó, quanto A deixou de ser para se tornar. Não precisei estudar muitos artigos. Eu estou analisando mais palavras, frases de cauda longa, e vou acrescentar aqui e vai aumentar mais ainda essa filtragem. Mas ele está muito bom. Frases padronizadas, tá vendo? Cada vez mais sobre as ocorrências muito alta, por ser um artigo feito, né? Aí o parágrafo tamanho similar 0, né? Então ele fez parágrafos tamanhos diferentes, foi muito bom. Estrutura de frase repetida deu baixo, tranquilo. Excesso de advérbios mente também só deu 3, mas tem, né? É bom evitar globalmente, amplamente, continuamente. Aí como é que você faz? Olha só que é a mágica aqui, que interessante. Mesmo sendo um artigo não é humanizado, né? É um artigo comum, ó. Transição forçada, olha que ele botou, além disso, no entanto, enquanto. Aí embaixo aqui, ele vai dizer, ó, 63% humano e 36% IA. Mas na verdade foi feito por IA. Então essa parte aqui eu estou aprimorando ainda. Mas aqui é bem interessante porque ele detectou as palavras e mostrando aqui aí embaixo, aqui embaixo tem o prompt. O que quer dizer o prompt? Ele gera um prompt para você, ó, refaça o mesmo artigo e remova apenas as palavras e os termos a seguir sem alterar o contexto e a coerência do texto.
você copia e você leva para o Grok, né? Aqui novamente entrega ele para ele refazer sem essas palavras. Então ele vai refazer de novo, vai refazer o artigo, agora sem aqueles padrões que ele colocou. Lembrando que esse humanizador ele está sendo aprimorado, então ele está começando agora, ele foi colocado agora, né? E ele está ainda em processo, está sendo construído. Então vamos ver como ficou. Ó, vamos ver aqui agora. Ó. Ele está dizendo que potencialmente 63% humano. Olha só como ele vai. Vamos limpar aqui e vamos ver como ele excluiu. Agora temos, ó, deu bastante. Ainda tem, ó, tá vendo? Dá para a gente remover ainda, mas ficou 92% humano, 7% IA. Então quanto mais você conseguir filtrar, melhor. Então essa ferramenta, ela junta com essa ferramenta aqui do prompt monstro, ele fica muito poderoso. Ó, vamos aqui fazer um artigo aqui. Vamos pegar aqui a tecnologia, qualquer coisa aqui. Opções econômicas, deixa eu ver aqui, lá embaixo. Liberdade encontrada. Sucesso inesperado. Qualquer coisa aqui. Choque de realidade voluntária internacional. Pronto. Eu boto um personagem aqui. Hélio. Sobrinho. Pronto. Vai gerar prompt. Ele vai gerar um prompt. Esse aqui eu já mostrei aqui no último vídeo como funciona isso aqui. É um gerador de prompt. Um prompt monstro. Muito poderoso. Então vamos colocar aqui. E vamos pedir um novo aqui, né? Vamos colocar ele aqui. Ele agora vai criar com base no prompt monstro, um prompt extremamente poderoso, que está bem filtrado para arquivo humanizado. Então eu não pedi para ele, eu não falei para ele assim, faça um artigo humanizado. Eu peguei o prompt que ele monstro, que tem muita coisa ali, está bem filtrado em palavras que eu não quero que entre, com termos. E ele tá bem, mesmo assim, mesmo eu fazendo um prompt bacana, ele vai deixar padrões, porque a IA não é inteligente, ele segue o padrão, então ele segue o que você está escrevendo ali, ele vai obedecer, só que ele não é inteligente. Então aqui tá aqui, ele vai cometer erros, falhas, ele vai continuar sendo IA, ele não vai ser humano, então ele vai repetir, ó, ele está fazendo agora um texto muito mais completo, porque o prompt monstro, ele quer um artigo bem feito, um artigo bem elaborado, com perguntas, tá vendo aqui, ó, dúvidas. Agora vamos aqui no detector, né? Vamos botar aqui vamos analisar novamente. Você vai ver que mesmo com um artigo humanizado, ele vai mostrar padrões, ó. Ele mostra ainda padrões, mas menos, né? Então 83% humano, deu maior ainda, maior do que o outro, né? O outro parece que deu 50 e pouco, não foi? Então vamos lá aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Então temos um artigo humanizado, muito bem elaborado, mas a gente pode melhorar ele. Ele tá o que? 83.1. Então você vem aqui, ó, copia essa parte aqui do prompt, vai lá no Grok e fala com ele de novo, ó, refaça o artigo, gostei do artigo, mas refaça sem essas palavras, sem esses termos, são termos comuns. Então ele vai retirar os termos comuns e vai fazer novamente, claro, ainda vai ter termos ainda, mas se você quiser continuar filtrando, tudo bem, você vai filtrando até chegar a um ponto que você fica bem filtrado. Mas eu acho que nessa agora já tá para usar tranquilo. Vai ficar muito bom, um artigo muito bem elaborado, muito potente mesmo. Ele tá fazendo um artigo aí sobre eu economizei uma grana preta com tecnologia sem abrir mão do que importa. Tá bem, um artigo bem curioso, né? E você lá nesse sistema de gerar artigo, você pode gerar o artigo que você quiser. Vamos lá testar aqui. Fizemos algumas mudanças, ó, 83.1. Vamos ver agora como vai ficar, né?
Analisando. Lembra que foi 83.1. Então aqui já dá 0, tá vendo? Não tem mais aquelas palavras, aqui só tem duas, ó. Ele encontrou mais duas. 86. Então de 83 para 86 deu uma subida, deu uma melhorada. Aí você pode ainda melhorar mais ainda, só usar esse prompt aqui. Pra mim tudo bem, pra mim não precisa, mas vamos tentar. Vamos tentar novamente, né? Cadê aqui? Eu pedi para refazer sem aqueles termos. Vamos ver até onde ele vai. Obviamente, mais uma vez eu vou explicar que esse sistema de detectar artigos, ele está sendo aprimorado. Então eu comecei ele faz 2 dias, desde ontem eu venho desenvolvendo ele. Então ainda não fiz uma análise perfeita nele, mas ele está com bastante coisa. De começo ele já está muito bom para você ver, mas eu vou pegar artigo por artigo, analisar minuciosamente, colocar palavra por palavra. Então ao passar dos dias você vai ver que ele melhorando cada vez mais, ele vai ficando muito poderoso e é totalmente gratuito, porque você não paga nada no Bomba Ads. Você no detector de artigo, né? Detector de artigo humanizado, você não paga, é gratuito esse detector de artigo. Vamos lá, 86.5, limpou aqui, analisou. Olha lá, vamos ver agora. 83. Então ele sempre vai tentar, ó, apareceu mais 5, tá vendo aqui? Então o bom é você, quando você encontrar um percentual legal, você coloca de novo, vamos testar de novo, vamos tentar de novo aqui, ver o que ele vai fazer, né? Ver se ele retira, porque toda vez que ele vai fazer, a inteligência artificial, ela não é inteligente, ela usa padrões. Então o que você deve fazer é reduzir a quantidade desses padrões, que aí o Google não vai saber. Então se você conseguir reduzir o máximo possível, você vai ficando cada vez mais aprimorado, você vai ficando cada vez melhor. Que o Google ele conhece, ele sabe quando tem os termos, as frases que é comum nas inteligências artificiais. Então, se você conseguir reduzir, não precisa ser 100%, se é acima de 80%, você já está muito bem colocado. Você consegue um artigo muito poderoso, você com 86%, 90%. Vamos lá de novo, vamos ver, lembrando que isso aqui ele está em fase de teste, né? Ainda falta aprimorar mais ainda, ele vai ficar muito mais poderoso. Olha, agora ficou melhor, apareceu 2 palavras aqui, e ele fala que está 86.5, para mim está ótimo. Então as palavras quanto há sobre, que está muito pouco mesmo. Então o que a gente faz? A gente pega o artigo e vou postar esse artigo, vai estar no meu blog. Vamos postar ele aqui e vamos fazer também uma imagem para o artigo. Bom, acho que agora não há necessidade de eu mostrar, só vou deixar o endereço desse blog aqui, para você quiser acessar e ler esse artigo e ver como ficou. O endereço está aqui, você está vendo aí, o endereço do blog. E o endereço do Bomba Ads é o bombaads.com, que você está vendo na tela aí. E você pode acessar, é gratuito. Só o prompt mostra que você precisa adquirir, né, o prompt para ter acesso à senha. Mas essa parte do detector de IA, ela é totalmente gratuita e estou aperfeiçoando para melhorias. Então, se você encontrar algum problema, uma correção que precisa fazer, nós temos o fórum aqui do Bomba Ads, você pode ir lá comentar e explicar qual é o problema que você está tendo, que a gente pode corrigir e fazer melhorias para ir aperfeiçoando mais ainda essa parte aí de detecção de artigo IA, né? Para você pôr o artigo ficar o máximo possível humanizado. Então tem que estudar, tem que ser um detetive mesmo,
fazer uma pesquisa minuciosa, e é isso que eu vou fazer nos próximos dias, e deixar esse detector cada vez mais poderoso, melhor do que qualquer detector que existe por aí, de IA, né? De artigo IA. Então valeu, galera, sucesso a todos.